Olha, por milhares de anos a história da humanidade foi basicamente uma luta constante contra três grandes problemas: a fome, as doenças e a guerra. A gente rezava, a gente lutava, mas eles estavam sempre lá. Só que hoje algo mudou. E mudou de um jeito fundamental. Parece que a gente está reescrevendo as regras do jogo da própria existência. E essa mudança é radical mesmo. Pensa só, antigamente o grande medo era morrer de fome. Hoje, em muitos lugares, a gente luta contra a obesidade. Onde a peste dizimava populações inteiras, agora a grande questão é como lidar com a velhice. E a guerra, que era uma coisa onipresente, hoje, pasmem, mata menos gente do que o suicídio. É uma virada de chave total na nossa perspectiva. E o mais impressionante é que, pela primeira vez na história, a gente está deixando de encarar a fome, a peste e a guerra como, sei lá, tragédias inevitáveis, coisas da natureza ou da vontade dos deuses. Agora não. A gente olha para eles e enxerga como desafios técnicos. Problemas que a gente pode e deve resolver. Vamos pegar a fome como exemplo. Hoje, fome não é mais um desastre natural, é um fracasso político. Sim, claro, ainda existem secas, enchentes, mas a nossa capacidade de transportar comida pelo mundo mudou tudo. Então, se hoje tem gente passando fome, quase sempre é por uma questão de política, uma decisão humana. E a nossa luta contra as doenças é uma saga e tanto. Imagina só, em 1520, uma única pessoa leva a varíola para o México e em meses, um terço da população morre. Aí, em 1918, a gripe espanhola mata mais gente que a Primeira Guerra Mundial inteira. Mas olha o salto que a gente deu. Em 1979, nós conseguimos erradicar a varíola do planeta. Hoje, o risco de pandemia é real, claro, mas a nossa velocidade para criar vacinas e tratamentos é incomparável. E a guerra? Sabe, até a palavra paz mudou de significado. Não é mais só ausência de conflito. Agora a gente fala da implausibilidade da guerra. Tenta imaginar hoje uma guerra entre a França e a Alemanha. Só absurdo, né? Coisa de filme. E por quê? Porque a riqueza mudou de lugar. Não está mais na terra, que se conquista com tanques, mas no conhecimento. E conhecimento não se conquista com exército. Bom, isso tudo nos leva a uma pergunta gigantesca. Se a gente está de fato superando os problemas que definiram a nossa existência por milênios, para onde a gente vai agora? Qual é a nova grande ambição da humanidade? E parece que a gente já está definindo essa nova agenda. E é uma agenda, olha, que parece tirada de livro de mitologia. Estamos fazendo a transição da luta pela mera sobrevivência para uma busca por poderes que antes a gente só atribuía aos deuses. Essa nova agenda tem basicamente três pilares bem ousados. O primeiro, vencer a velhice e a morte, buscar a imortalidade biológica. O segundo, destravar a felicidade universal, quem sabe até por meios bioquímicos. E o terceiro, o mais ambicioso de todos, dar um upgrade em nós mesmos, transformar o Homo sapiens no Homo Deus. Mas espera aí, de onde veio essa agenda maluca? Não surgiu do nada. Ela é o resultado lógico de uma crença que hoje domina o mundo. Uma crença que tirou os deuses do centro do universo e colocou a humanidade no lugar. O nome dessa crença é humanismo. A ideia central é que a experiência humana, o que a gente sente, o que a gente deseja, as nossas escolhas, é a fonte máxima de sentido. Não precisamos de um livro sagrado para nos dizer o que é certo ou errado. A resposta está aqui dentro. Essa troca de autoridade é total. Na Idade Média, a verdade vinha de fora, de um texto sagrado, de Deus. Hoje, a autoridade é interna. Para as grandes decisões da vida, a pergunta deixou de ser o que Deus diz sobre isso e passou a ser como eu me sinto sobre isso. O sentimento virou a nossa bússola. Certo, mas como a gente ficou tão poderoso assim? Como uma espécie de primata conseguiu dominar o planeta a ponto de sonhar em vencer a morte? A resposta está numa habilidade que é só nossa. O nosso superpoder é a imaginação. É isso mesmo. Somos a única espécie que consegue cooperar em números gigantescos porque a gente acredita em histórias que nós mesmos inventamos. Histórias que não existem no mundo real, objetivo, mas que são incrivelmente poderosas. Pensa no dinheiro. Uma nota de R$ 100 é só um pedaço de papel. Só tem valor porque bilhões de pessoas acreditam nessa história. O mesmo vale para países, para empresas, para as leis e até para os direitos humanos. São todas realidades que existem apenas na nossa imaginação coletiva. E essas histórias, por mais poderosas que sejam, também podem ser bem frágeis. O ditador romeno Ceausescu parecia invencível.
Até que, um dia, durante um discurso, a multidão começou a vaiá-lo. Naquele instante, a história do poder dele simplesmente se desfez. Todo mundo percebeu que a ficção tinha acabado e o regime caiu em questão de horas. Então, se a gente tem esse poder de criar e destruir realidades inteiras que governam o mundo, o que acontece quando a gente vira esse poder para nós mesmos? A próxima grande ficção que estamos escrevendo é sobre a nossa própria biologia no caminho para nos tornarmos deuses. E as ferramentas para essa transformação já estão nos laboratórios. Engenharia genética para reescrever nosso DNA, nanorobôs para patrulhar nossa corrente sanguínea, interfaces que conectam o cérebro direto com o computador. O futuro da ficção científica já começou. Só que aí surge o dilema. A gente começa a usar essas tecnologias para fins nobres, claro, como curar o câncer ou o Alzheimer. Mas qual é o próximo passo? O aprimoramento? Se é possível tornar uma pessoa saudável ainda mais inteligente ou mais forte, por que não? E se os outros começarem a fazer isso com os filhos deles? Alguém vai querer ficar para trás? É uma ladeira bem escorregadia. E aqui a gente chega num ponto muito curioso. Quanto mais poder e conhecimento a gente acumula, mais imprevisível o futuro se torna. As previsões sobre o futuro, como as de Karl Marx, por exemplo, falharam em parte porque as pessoas leram sobre elas e mudaram seu comportamento. O nosso conhecimento acelera a mudança, tornando o futuro uma tela em branco. E isso tudo nos deixa com a pergunta mais profunda de todas. Em breve, teremos o poder de redesenhar não só o mundo, mas os nossos próprios desejos, a nossa própria mente. Então o problema não é mais o que a gente vai fazer, mas sim o que a gente vai querer desejar. Com o poder de deuses nas mãos, a responsabilidade é assustadora, e a resposta vai definir o próximo capítulo da história da vida.